Oi, eu sou o Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Python, tudo bem? Então, recapitulando, na aula passada nós falamos sobre Dict Comprehension e List Comprehension, certo? Primeiro nós abordamos a List Comprehension e depois o Dict Comprehension. Nessa aula eu quero fazer alguns testes de velocidade com vocês, onde eu vou apresentar o desempenho de cada um dos métodos que nós vimos, ok? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sino de notificações e compartilhar com mais alguém que queira aprender Python. E nessa aula nós vamos falar sobre vamos fazer os testes de velocidade, tudo bem? Então, lembrando que a playlist com as aulas anteriores vai estar aqui, tudo bem? E agora sim vamos para o VS Code. Então, aqui no VS Code eu vou fazer os testes de velocidade com vocês e eu vou começar importando o método datetime para nós fazermos o cálculo do tempo de execução de cada um dos nossos testes, para nós tirarmos a velocidade de quanto cada um dos métodos demorou, tudo bem? Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou fazer uma lista chamada números, que ela vai ter 1 milhão de números. Range, indo do 0 a 1. Aqui eu tenho 1000 e aqui 1 milhão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Lembrando que Python ele faz do começo ao final e exclui o último número. Então eu vou fazer isso daqui. E agora se eu fizer print len números, só para confirmar a quantidade de números que eu tenho, aqui eu vou tirar 1. Agora sim eu tenho 1 milhão. Antes eu tinha 1 milhão e 1, agora eu tenho 1 milhão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um loop tradicional e eu vou dobrar esses números. E em seguida eu vou apresentar o tempo que demorou para multiplicar cada número por 2. Então eu vou fazer for número in range números. Eu vou criar uma outra lista aqui vazia para eu ir adicionando esses números que foram dobrados. Eu vou fazer resultado ponto append número vezes 2, certo? Agora aqui eu vou fazer início 1, que nós vamos fazer vários inícios e vários fins. Então, datetime.datetime.now. Estou pegando o agora. E agora eu vou fazer fim 1. Então, datetime. Ali em cima está errado. Ponto .now, já vou corrigir. Aqui é date. E agora eu vou fazer print f no tempo do loop tradicional foi de fim 1 menos início 1. Agora eu vou fazer Python leo36.py
que é range len números, dessa forma. Então o tempo foi de 14 milissegundos, aqui é a hora, minuto, segundo. Então foi menor que, foi menos de 1 segundo, foi 0.01427 milissegundos. Eu acho que é isso. Acho que é milissegundos aqui. Então, continuando, vamos fazer agora com list comprehension. Então, vou fazer resultado 2, vai receber número vezes 2 for número em números. Então, esta aqui é a minha list comprehension, que vai fazer a mesma coisa do meu loop, certo? E eu vou calcular o tempo que ele demorou. Fim 2 datetime.datetime.now. Agora eu vou copiar aqui, porque eu só vou trocar ser fim 2, início 2, e aqui eu vou colocar list comprehension. Executando. Perceba que agora demorou um pouco mais tempo, isso é normal, essas oscilações. Porém, com a list comprehension, eu fui para menos da metade do loop tradicional. Então, aqui nós já conseguimos perceber uma diferença. Claro, aqui 1 milhão de números para o computador e só dobrar não é tão diferente assim. Porém, dependendo quanto mais complexas forem as operações, mais demorado vai ser. Então, list comprehension, você vai diminuir um pouco o seu tempo de construção da execução das operações. Tudo bem? Agora, prosseguindo, vamos para o dict comprehension. Que vai ser resultado 3 no caso, e aqui eu vou fazer número vezes 2 for número em números, certo? Fim 3 datetime.datetime.now. E aqui eu vou colocar dict comprehension. Então perceba que o meu dict comprehension ele foi mais lento que o meu list comprehension, certo? Porém ele foi mais rápido do que o meu loop tradicional. Eu ainda tive vantagem. E aqui, como vocês podem ver, o tempo de execução ele deu uma oscilada. Tudo bem? Agora vamos fazer pro iterador, certo? Para o iterator, no caso. Então eu vou fazer assim: iterador vai receber iter. Aqui eu estou usando, não preciso escrever meu iterador com aquela função, eu posso usar a função, o método já built-in, que é o iter. Eu não vou alterar esse método, por isso que eu estou utilizando somente esse iter. E aqui eu vou fazer números no caso. Agora eu vou fazer for número em
iterador. Vou criar uma outra lista que vai ser resultado 4. Resultado 4, ponto. Append número vezes 2, certo? Vou fazer início 4, ponto now, e agora fim 4, então perceba que o meu iterador, nesse caso, ele foi mais lento que o meu loop tradicional, certo? E a list comprehension ainda foi o mais rápido de todos. Agora o mais lento de todos foi o meu iterador. E por fim vamos fazer para o generator. Então eu vou escrever def operação, que vai receber lista. E agora eu vou fazer for número em lista yield número vezes 2. Agora eu vou fazer resultado 5 como uma lista vazia, for número em, aqui ficou muito vago, eu vou fazer assim, dobra, eu vou fazer dobra range len números. E agora eu vou fazer resultado 5 ponto append dobra número. Primeiro deixa eu ver se eu não vou ter nenhum erro. Não tive nenhum erro. Eu posso fazer início 5 datetime.datetime.now fim 5 datetime.datetime.now desculpem. E aqui eu vou colocar gerador. Então, perceba que nesse caso, o meu gerador ele foi o mais lento de todos. Ele demorou 2 segundos completos, enquanto os outros ficaram na casa dos milissegundos. E nesse caso ainda, o meu list comprehension foi o melhor tempo de todos. Tudo bem? É claro que eu poderia ter utilizado uma expressão lambda também para ficar mais rápido, mas daí eu ia acabar usando um list comprehension. Poderia ter feito lista igual número não, assim que vem dobra
número in. Fugiu. Não, for número em números, certo? Claro, aqui não vai ser uma expressão lambda, porque eu estou utilizando uma função nomeada. Aqui seria aqui uma expressão lambda, uma função que não é nomeada. Tudo bem? Então, eu poderia utilizar isso daqui dessa forma. E perceba que só pela execução você já vê quanto ficou mais lento. Vamos ver o quanto mais lento ficou. Então, início 6, date time.now, e aqui fim 6, recebe datetime.now. Da list comprehension com gerador foi de Então perceba que ele foi um pouco mais devagar aqui. Esse aqui foi 82, 98, 39. Esse aqui foi 82, 69, 82. Então, essa combinação aqui foi, digamos assim, a pior de todas, certo? E o list comprehension com a expressão lambda, com função anônima, ela foi o melhor de todos, teve o melhor desempenho de todos. Mas é claro que essa foi uma função simples e nem sempre as nossas funções vão ser simples e nós vamos conseguir resolver tudo com uma função anônima e uma list comprehension. Então, você saber que você pode ter várias formas de se resolver um problema, porém, cada forma você vai ter que abrir mão um pouco de performance, um pouco de velocidade, um pouco de tempo, faz você compreender e pensar em outras soluções para conseguir otimizar seu tempo. Como eu falei, aqui foi rápido, mas, por exemplo, se eu tivesse... Pensa que o Facebook, a Meta, esse ano de 2023, eles bateram, acho que 1 bilhão de usuários simultâneos, certo? Que é tudo ao mesmo tempo. Imagine se eles tivessem que calcular a média de todas essas pessoas que estão ali, a média de idade das pessoas que acessaram o Facebook daquele dia. Então, eles teriam que somar 1 bilhão de números e dividir por 1 bilhão. Isso ia demorar tempo. Talvez uma list comprehension não desse pelo volume de dados que tem. Então, eles teriam que abrir mão um pouco dessa velocidade e procurar um outro método de resolver isso. Então, quando o seu código escala para receber um número mais intenso de dados, você vai ter que arranjar soluções mais complexas, como nós vimos. Tudo bem? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido essa aula. E na aula que vem nós vamos começar a discutir um pouco de programação funcional em Python. Então, só lembrando que se vocês ainda não deixaram seu like, por favor deixar, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber as próximas aulas e compartilhar com mais alguém que queira ou
aprender Python. Então, nessa aula eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e nos vemos na aula que vem.